Nardon Nasi Auditores e Consultores, trazendo resultados e eficiência positiva para seus clientes há mais de 60 anos. Nardon e Nasi. E olha aqui um recado para você. A IES Manutenção Predial executa serviços de prevenção, corretivos e de emergência para prédios residenciais, comerciais também, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato lá com a IES e um contrato, claro, para a manutenção desse serviço, para manter os seus prédios sempre em dia, né? Então, o contato lá é com 3276-3945. IES Manutenção Predial. Vilmar, estamos recebendo aqui hoje o nosso comentarista, Luiz Antônio. Quer dizer, ele quer falar mais hoje, né? Então, por isso que ele veio para dar uma entrevista para nós. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de entrevistá-lo. Não só de entrevistá-lo, como sorver desta sabedoria. Com certeza. Muito me honra tais nobres palavras. Os telespectadores, prestem atenção, porque o homem é fera, viu? Não, e esse tem carta de alforria recente agora, só liberaram ele assim, ó, aqui, ó. É vitalícia, Luiz? Só para vir aqui. Não, saí de casa só para vir aqui. Não, então ela tem data de vencimento, data de prazo de validade. Ela tem início e fim. É um homem comportado. Ela é limitada. A alforria é limitada. Olha, vamos falar agora sobre assunto importante. O Luiz esteve aí na Secretaria da Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né? E é pré-candidato a vereador também. Pré-candidato a vereador. Neste ano. Esperamos que, né? Acho que a eleição vai haver, provavelmente não na data que era tradicional por causa da coronavírus, mas de qualquer maneira, eu acho que esse ano sai a eleição mesmo, né? Vai ser esse ano mesmo. Eu torço que sim, eu acho que sai, isso aí realmente é uma necessidade, né, para a democracia. Existem alguns dispositivos constitucionais que determinam que ela aconteça. Então não deverá ter pode não acontecer em alteração de mandatos. Exatamente, isso é importante, né? Bom, para quem tem digamos assim, eu não estou me referindo a casos específicos, quem tem um bom prefeito até que gostaria que ele fosse, tivesse o mandato prorrogado. Agora, quem não está na situação atual quer a eleição porque quer trocar. De qualquer maneira, Luiz, nós estamos num momento de distensionamento, as tensões causadas pelo coronavírus começam a ser um pouco distensionadas. E aí estamos, a Porto Alegre lá retomando um pouco a atividade econômica, já nota nas ruas, né, muito movimento e tal. Tu sabes que nós temos uma posição a favor desta abertura econômica. A economia vai sofrer, foi uma coisa devastadora, nós vamos ter resultado disso aí ainda no futuro, bem breve, mas não se pode fazer aquela coisa economia versus pandemia. As coisas não são excludentes, né, Luiz? Silvio, Vilmar, bom estar aqui com vocês. O vírus, com certeza, ele vai matar muito menos que a economia. As pessoas com fome vão fazer loucuras e vão morrer. Vão morrer de fome ou vão morrer talvez assaltando ou vão morrer praticando algum tipo de ilícito, mas elas vão ter que buscar comida para elas, para sua família em algum lugar. Então é necessário esse distensionamento e eu penso que ele está lento demais. Ele já afetou de uma maneira muito forte a economia. E não é só a economia do cidadão. O cidadão empobreceu violentamente nesse período e o tempo que ele vai levar para recuperar é muito longo. Mas também o Estado, que provém uma série de serviços de segurança ao cidadão, não segurança só policial, mas segurança de saúde, segurança de Estado, segurança política, econômica, também entrou pelo cano. Não tem arrecadação. Eu comentei esses dias, só a queda da gasolina do combustível, ela provocou uma queda na arrecadação, a queda no consumo provocou uma queda na arrecadação do Estado na ordem de 5% ao mês. Isso é um absurdo, isso é uma monstruosidade de dinheiro. E isso vem para conta de quem? O Estado quem é? O Estado somos nós. Então isso vem em menos condição de saúde, mais endividamento, menos capacidade de investimento, menos estrada, mais buraco na estrada, por consequência, e aí ou seja, cai no lombo do cidadão de novo. Então, é necessário o distensionamento o mais rápido possível. Por óbvio que mantido todas as resguardas necessárias. Hoje eu estava lendo até uma brincadeira que o pessoal estava fazendo, que liberou o espeto corrido na churrascaria, o rodízio. Então, as regrinhas, não pode ir com o teu garfo. Quando pedir para o espeto dar uma rodeadinha, aquela na frente, assim, bota máscara para poder olhar, para não chegar tão perto. Mas, então, cuidados tem que ter. Mas tá certo, né, Luiz? Tem que ter esses cuidados. Né?
eu sou favorável aos cuidados. Sim. Até acho que podíamos discutir multa para quem não tem cuidado e aplicação dessa multa. Porque o descuido de alguém vai complicar a vida de outro. Essa mudança de comportamento é que é mais complicada, né? Porque tu tem uma cultura toda, né, enraigada nas pessoas. Por exemplo, assim, que é uma coisa que vai mudar, o prato feito, como é que chama? Livre ali, como é que chama? Buffet. Buffet livre. Buffet livre. Eu achei incrível, eu não gosto de ir em buffet livre. As pessoas ficam conversando, dando risada em cima da comida. Exatamente, Silvio. Isso já era um descuido terrível. Eu não gosto de ir exatamente por isso. Quer dizer, hoje, muito mais ainda, a gente vai ter que ter esse cuidado. Quer dizer, é impossível as pessoas ficar conversando em cima da comida. Né? Porque é aqui que sai que o vírus, o contato com... Os perdigotos. Exato, os perdigotos. E aí? Bom, Luiz, se discute muito a questão da retomada da economia e tu és um gestor público com larga experiência e eu gosto de fazer essa pergunta, Silvio, justamente para quem sabe, pelo menos tem uma ideia, né, do que pode acontecer. Então, o que se discute? A economia poderá revigorar em forma de V. Ela desceu e depois sobe na mesma velocidade, com a mesma declividade. Seria o ideal. Seria o ideal. Outros dizem assim, não, ela vai em forma de U, ela desce, fica um pouco embaixo e depois sobe. Legal. Outros falam, não, ela vai em forma de W, desce, sobe um pouquinho, aí tem algum problema ali na frente, porque descapitalização e tal, desce um pouco, sobe de novo. Outros falam em forma de L, que é o pior cenário. Desce e fica. Tá? Enfim, dentro dessas possibilidades aí alfabéticas, como é que tu vês que a nossa economia vai ser retomada? É uma perguntinha difícil. Mas é para quem tem experiência, quem sabe. Então, assim, ó, eu vou juntar duas letras. Uhum. O início do L, vem aqui, e o final do U. Então, o período baixo vai se estender. Ela vai retomar, por óbvio. Talvez 5 anos, mas talvez 10 anos. E por que tu achas que vai se estender esse período baixo, Luiz? Porque toda a capacidade de investimento do Estado, quando eu falo Estado, pode ser Brasil, pode ser o Rio Grande do Sul, pode ser o Piauí, pode ser Porto Alegre, pode ser Santo Ângelo. Não tem o dinheiro, e são os grandes, na verdade é o modelo econômico que nós temos hoje, são os grandes motivadores da economia. As ações deles são muito fortes em cima de economia. É tanto que uma ação, o presidente declara uma coisa, ou o governador declara outra, a bolsa sobe ou desce, direto em cima disto. Então, existe muita expectativa em cima desses governos. E eu não vejo a capacidade, mal estão conseguindo... Aliás, eu nem sei o que estão conseguindo pagar, na verdade. Porque a folha de pagamento, por exemplo, já faz tempo que não se consegue. Aliás, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado no Brasil, lá por idos de 1880, 1890, a aderir, por questões políticas, à política do governo federal de manter o salário do servidor público na íntegra, na sua aposentadoria, mesmo sem fazer um fundo de capitalização para isto. E hoje nós estamos pagando essa conta ainda. É um erro histórico, né? É um erro histórico que nos compromete hoje. Hoje, 75% está em folha de pagamento. Tu imagina que 25%, vamos dizer que só no combustível caiu 5% da arrecadação, caiu 20% da capacidade do Estado. Exato. Só aí. Só aqui nisso. Aí nós não entramos em energia elétrica, porque diminuiu o consumo industrial, nós não entramos em circulação de produtos. Para ter uma ideia, desde que começou a pandemia, em março, aí que a coisa aumentou, o Estado perdeu 1 bilhão e 300 milhões. Isso aí é uma folha por ano. É uma folha de um mês. Esse é o problema. Se o Estado fosse um Estado novo, como alguns estados foram... tem 30 anos ou 40 anos, não tem esse comprometimento. Ele tem 25%, 30%, 40% na folha. Se ele perder 5%, ele perde quase nada na sua capacidade de investimento. Isso sem falar nos municípios. Pelas emancipações que ocorreram depois da Constituição de 88, nós tínhamos no estado do Rio Grande do Sul 323 municípios, hoje nós temos 497 municípios. E todos os municípios têm a sua estrutura administrativa, que pesa. E muitos deles baseados quase que totalmente no Fundo de Participação dos Municípios, né, que é a Receita Federal. É participação federal, que é dinheiro que vem. Sem uma fonte própria de recursos, né? Esse é o problema. Não tem. A maioria não tem. Esse é o Rio Grande do Sul é um estado com a vocação agrícola, pecuária e agrícola. Qual é a indústria que nós temos disso?
Nós só temos produção primária. Só a produção primária. Não temos uma indústria. Vamos olhar a Holanda, que faz mais que nós. Esse é um problema, né, Luiz? Porque nós temos a produção primária, o setor primário, e pulamos para o terciário, e o secundário, que é a industrialização, fica carente, que é a conversão Nós não temos nem a industrialização em bens. e pela nossa vocação industrial e pecuária, nós não temos também a indústria de transformação. Nós podíamos ter indústria, estar exportando equipamento, nós temos a vocação para isso. Não usamos. Isso é uma falha lamentável e já faz anos que isso é debatido. Mas não se cria, não vinga uma indústria aqui nesse setor, que é o vocacional do Estado. Luiz, vamos ficar aqui em Porto Alegre. Como é que tu vê, como é que tu avalia, digamos assim, a gestão administrativa de Porto Alegre em relação à pandemia? Ela tem alguns acertos e tem alguns equívocos, na minha visão. Por exemplo, agora houve uma restrição à reabertura de novas atividades em função simplesmente de que o interior está mandando pessoas para cá utilizarem as UTIs. A rede hospitalar. Não é um problema de Porto Alegre, ok? Ocupa a rede de Porto Alegre, mas isso não pode ser transferido à população, à economia do cidadão. O BRIC da Redenção, a Feira Livre pode estar no mesmo local, funcionando, houve um distanciamento das bancas. Agora, o BRIC da Redenção, que são, em tese, menos favorecidos economicamente, porque são pequenos artesãos, artistas plásticos, que vivem daquilo também, sem desmerecer a Feira Livre, vamos dizer assim, botando em igualdade de condições, mas o BRIC não pode. Toda segunda-feira se reclama no jornal que a orla está lotada. O mercado público está lotado. O mercado público está lotado. Agora, a Redenção, não. Pô, tem centenas de pipoqueiros, vendedor de água, são microeconomias, não vou dizer nem microempresas, microeconomias, porque é o sustento da família, sai dali. E eles podem, de forma irregular, podem. De forma clandestina, pode. Agora, de forma regular, não. Isso é um descalabro. Eu acho que há muita injustiça nessa coisa, muito mal feita. Se bem que eu entendo, eu até, como justificativa, né, para o prefeito e tal, e até para o governador, é que isso é uma coisa nova. A gente está trabalhando com uma coisa, né, o Vilmar, que é uma coisa completamente nova, outros parâmetros e tal. A própria ciência médica tem posições contrárias, contraditórias, totalmente opostas, né? Uma para cá e outra para lá, 180 graus de diferença. Quer dizer, e isso fica complicado administrar do ponto de vista político. E tu achas que, então, tu falaste uma coisa que me chamou a atenção, tu achas que, então, deveria haver maior rigor na cobrança dos cuidados pessoais, de distanciamento, de uso de máscaras, essa coisa toda? Sim. Eu entendo que o cidadão... Nós estamos rigorosos demais no fechamento das atividades e flexíveis demais o cidadão, o munícipe, ele tem a sua cota de responsabilidade e ela tem que ser cobrada com a mesma veemência. Não é que... vou fazer um paralelo bem rapidinho. A substituição tributária faz com que tu fiscalize uma refinaria de combustível para não precisar fiscalizar toda a cadeia. Então, tu fiscaliza de uma forma muito forte a loja, o comércio, e o resto fica só no pedido. Não pode. Tem que ter uma regra de responsabilidade. Uma regra mínima, que seja obedecida, né? É isso aí. Exatamente, tem que ter, não pode ficar só na... Porque só na consciência não foi suficiente. Luiz, no início era a Guarda Municipal, EPTC, até o nosso querido Jair Cobe, né, o guri de Uruguaiana, se envolveu também na solicitação, fica em casa e tal. Não se vê mais nenhuma campanha, eu pelo menos, pode ser que eu esteja enganado, não é? Mas eu não tenho visto campanhas fortes das autoridades sanitárias na questão dos cuidados, eu não tenho visto isso. E não só, parece que agora está saindo uma lei nacional obrigando as pessoas a usarem máscara em todo o Brasil. Quer dizer, então já é uma... Eu acho que isso aqui já deve ter sido feito lá em março. Né? Se tivéssemos feito lá em março, cuidado, usar máscara, proibir a pessoa de sair sem máscara, muita coisa teria sido... Lamentavelmente, o ser humano tem moral, dividindo entre moral punitiva e moral ética. Moral ética é aquela que tu faz porque tem que fazer. Sabe que e tem que punitiva, fazer. Tu faz, senão tu vai ser punido. Só se é por causa da lei. Tem algumas pesquisas de um tempo atrás que eu estive vendo, 97% dos seres, não é dos brasileiros, é dos seres humanos, tem moral punitiva. Ou seja, faz ou deixa de fazer se houver punição. Exatamente. Tu baixa a velocidade do teu carro para 80 por hora porque tem um radar e tu vai ser multado. E só por isto. Então, a questão das máscaras, tu atingiu
o pessoal que tem a moral ética. Tu atingiu alguns que compreenderam que a punição vai estar no risco à sua própria saúde. É verdade. Mas aqueles outros não. Autopunição, né? A autopunição. Outros Luiz, não. muito obrigado pela tua presença aqui, que sempre é bom conversar com um camarada que tem uma certa experiência, né? Aliás, muita experiência nessa área de negociação, né? Eu sou grato ao carinho de vocês. Obrigado, Luiz. Um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.